Sejam todos muito bem-vindos para a nossa Terça Teológica. Nas nossas terças-feiras à noite, nós temos reservado para esse momento gostoso de olhar para a Escritura Sagrada, para a Palavra de Deus e encontrar nela algumas riquezas. Eu costumo dizer, garimpar a Palavra de Deus, encontrar aquelas riquezas que estão ali escondidinhas nas entrelinhas do texto bíblico para alimentar a nossa alma. E que bom que você está conosco, que Deus possa assim nos abençoar, nos dirigir nesse tempo que nós passaremos juntos aqui em aula, meditando sobre a volta de Jesus. Falamos um pouquinho sobre Apocalipse na última terça teológica, hoje sobre os sinais da volta de Jesus, e na próxima terça, Deus assim permitindo, falaremos como será a vida, a nossa vida na eternidade. Os salvos principalmente e aqueles que estarão perdidos para todo sempre. Também deixo o convite aberto para você estar conosco em nossa próxima terça teológica. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os sinais da volta de Jesus. Que sinais são esses? De que maneira a gente pode se preparar, se precaver, esperar a tão sonhada e tão aguardada volta de Jesus para buscar a sua igreja e para ir com ele para a eternidade? Antes, deixa eu perguntar para você uma coisa. Quando essa palavra Apocalipse, ou quando a volta de Jesus, esse assunto vem à sua mente, qual é a primeira imagem que passa na sua mente, no seu coração? Qual é a primeira coisa que você pensa? A imensa maioria das pessoas imagina guerra, bomba atômica, destruição, terremoto, maremoto. A maioria das pessoas pensa em algo tenebroso, cruel, algo muito ruim, e normalmente o sentimento que temos diante disso, que parece mais um pesadelo, é medo. Medo é a palavra que define Apocalipse ou os eventos da volta de Jesus quando se pensa no assunto. É o seu caso? Você fica assim quando você pensa, quando você ouve, quando você estuda algo a respeito disso? Quando você assiste um filme, tem muitos sensacionalistas que falam sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa, já no início da nossa aula, não é para isso que a linguagem apocalíptica foi usada por Deus, não é para isso que os textos sobre a volta de Jesus, eles falam, de jeito nenhum. Apocalipse tem que nos dar esperança. Toda vez que estiver diante de um texto apocalíptico, de uma pregação, de um livro, ou mesmo diante de um filme, uma obra da sétima arte, o sentimento no meu coração, no seu coração, tem que ser de esperança, de alegria, de alívio. Nós temos que imaginar, não guerras, destruições, não temos que imaginar pessoas tipo Walking Dead caminhando para o inferno. Não. O sentimento que temos que ter é do céu. Imaginar as ruas de ouro, imaginar aquele lugar onde os santos cantam diante de Deus, os salvos dizem, santo, santo, santo. Nós devemos imaginar, não demônios vindo tragar a nossa vida, mas sim Jesus de braços abertos nos recebendo, com o coral de anjo cantando. Apocalipse tem que dar esperança para a gente, tem que trazer no nosso coração alegria, tem que fazer a gente desejar a volta de Jesus. É isso que significa o Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, pois nós aguardamos a sua volta. Esse princípio é muito importante e tem que balizar a nossa vida, a nossa conduta e a nossa maneira de pensar. Outro ponto muito importante que eu quero já de pronto falar aqui, que de tudo que conversaremos sobre Apocalipse ou sobre os sinais da volta de Jesus, nem de longe a intenção é estabelecer certeza. Não. Diante de Apocalipse ou diante da história, ninguém tem o direito, ninguém tem a procuração de Deus de estabelecer certeza de nada. Nossa proposta não é estabelecer certeza, mas é, de alguma forma, diminuir as dúvidas. Esse é o propósito da história, é o propósito da teologia, esse é o propósito sério. Duvide de qualquer pessoa, pregador, professor, palestrante, escritor, que crave verdades a respeito do Apocalipse ou da volta de Jesus. Pois
a grande verdade já começa estampado para todos nós lá no Evangelho de Marcos. Em Marcos, capítulo 13, Pedro está lá em Roma, ele está dando palestras ou pregando para aqueles militares romanos. E ali, Pedro entra no assunto sobre a volta de Jesus. E no capítulo 13, especificamente, lá no versículo 32, ele vai dizer assim: contudo, quanto ao dia e a hora que Jesus vai voltar, nós não temos dúvida. Superamos isso já na aula de Apocalipse. Contudo, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. E ninguém aqui é ninguém mesmo, nenhum ser humano na face da terra. E seja quem for que tentou, que tenta adivinhar o advento de Jesus, a volta de Jesus, essa pessoa é um falastrão. Posso dizer isso com a autoridade que a Bíblia me fornece, porque a palavra de Deus não dá margem para nenhum ser humano descobrir, adivinhar quando Jesus vai voltar. Inclusive você, inclusive eu. Logo, nós não devemos ficar procurando adivinhação. Adivinhação é considerado feitiçaria, é prognóstico do futuro e é algo que a palavra de Deus rechaça, condena a todo momento, porque o ser humano não tem o poder, muito menos o direito, de tentar adivinhar o futuro. Apocalipse não é para adivinhação de futuro. Apocalipse não é bola de cristal. Não é para isso que Deus colocou esse livro na palavra sagrada dele, para que tivesse acesso, nós tivéssemos acesso como temos hoje. Então ele diz: ninguém sabe, nem os anjos do céu que estão lá, privilégio que essas criaturas têm de estarem ao lado de Deus, nem eles sabem quando vai ser a volta de Cristo, e ele completa: nem o Filho, no caso, o próprio Jesus, mas somente o Pai. Jesus disse isso, óbvio, na sua condição 100% humana. Na sua condição divina, na eternidade, é óbvio, como ele é soberano, ele sabe, ele tem a onisciência, quando ele vai voltar. Mas aqui, na condição humana, ele diz: ninguém sabe, só o Pai. Aí, o que a gente faz com isso, então? Então, essa aula é para dizer que não tem como saber quando Cristo vai voltar. Olha o que ele vai responder. Ele diz, 33, tende cuidado, ele dá um alerta. Diante da volta de Jesus, ou do assunto Apocalipse, tome cuidado. Eu e você. Tome cuidado com esse assunto. E ele diz, vigiai. É uma ordem. Não é uma opção. Vigiai, ou seja, aquela atividade do vigilante que passa as madrugadas, nos turnos diante da muralha da cidade protegida, e ele fica ali, ele é o sentinela, o atalaia da antiguidade, que tinha que ficar atento o tempo todo para os inimigos que vinham de fora para poder atacar aquela cidade. Ele diz, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Fique ligado. Então, diante do Apocalipse, qual é esse recado inicial que vale a pena a gente deixar marcado aqui? O meu papel, o seu papel é vigiar. Que tipo de vigia nós temos que fazer? Aquele mesmo que o Salmo vai dizer lá no Salmo 121, que Deus, o nosso Deus, ele é o guarda de Israel, ele é o guarda da nossa vida. Deus é o vigia da nossa vida. E o vigia, padrão Deus, ele não dorme, ele sequer cochila. Ele fica atento todo momento. Então, diante do Apocalipse, diante dos sinais da volta de Jesus, qual é o meu papel e o seu papel? Não é fazer adivinhação, não é procurar gurus ou literaturas escritas por gurus para descobrir quando isso vai acontecer, e muito menos pegar eventos que estão acontecendo ou que já aconteceram e tentar fazer cálculos matemáticos como se a Bíblia, como se Deus fosse uma mera obra matemática. Não é assim que funciona. Pois bem, para a gente falar dos sinais da volta de Jesus, qual vai ser o critério que eu quero usar com vocês aqui nessa nossa conversa? Primeiro, vamos ouvir do próprio Jesus sobre a sua volta. Já que é ele quem vai voltar, ninguém melhor do que ele para nos dizer como isso vai acontecer. E nos dizer quais são os sinais que precedem a sua vinda. Então vamos começar com Jesus, e Jesus falou sobre a sua vinda,
como seria quando ele voltasse para buscar a sua igreja. Depois de ouvir Jesus, vamos ouvir o que os apóstolos que estavam do lado dele entenderam do que ele falava. Ele teve 12 apóstolos, você sabe. Posteriormente, Paulo, mas Jesus tinha morrido já há cerca de 10 anos. Paulo vai dizer que ele é um apóstolo escolhido fora de tempo, justamente por isso. Mas Paulo também, ele escreveu sobre isso. Mas antes de Paulo, tem um apóstolo que andou com Jesus o tempo todo. O ministério de Jesus, de pouco mais de 3 anos, um apóstolo, ou melhor, não, 3, andaram a tiracolos com Jesus, a tiracolo, o tempo inteiro. Eram os irmãos João e Tiago e também Pedro. Pedro escreveu sobre a volta de Jesus. Jesus ensinou Pedro. Pedro teve o privilégio de ouvir entre um peixe e outro que eles comiam, entre um evento e outro, entre uma caminhada e outra. Pedro ouviu sobre aquilo, não entendeu na época, mas passados os anos, e Pedro já em Roma, como prisioneiro, bem idoso, pouco antes da morte, ele vai contar para você e para mim quais são os sinais da volta de Jesus. Então, o próprio Jesus, o apóstolo Pedro. Depois, como que Paulo interpretou tudo que ele ouviu dos apóstolos vivos, tudo que Paulo entendeu das Escrituras. Paulo também conta como vai ser a volta de Jesus. E, por fim, nós vamos ouvir aqui o que o próprio João, apóstolo, ele vai escrever com 95 anos de idade, já lá naquela ilha de Pátimos, ele estava ali exilado para morrer, e João foi levado ao céu, e ele vai nos contar o que foi que ele viu, quais são as percepções dele. Precisamos passar por tudo isso nesse curto tempo que nós temos, mas tudo para incentivar o seu coração a buscar na palavra de Deus os sinais da volta de Jesus. Vamos esclarecer uma coisa primeiro? Por que é tão complexo falar disso e por que a gente é tão abalado com relação a essas questões? Por que nós somos tão provocados a refletir sobre a volta de Jesus? E a razão, eu queria que você entendesse, é porque a nossa cosmovisão, entendam bem, a nossa maneira de enxergar o mundo à nossa volta e a nossa participação nesse mundo, a nossa cosmovisão, ela é judaico-cristã. Não tem como mudar isso. Nós fomos formados e formatados dentro de uma cultura judaico-cristã. E se tem uma coisa que a cultura judaico-cristã ama de paixão, são sinais. Paulo mesmo vai dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, ele fala assim, os judeus pedem um sinal, e os gregos pedem filosofia. Eles estão à busca desse conhecimento. Mas os judeus, eles amam sinal. Eles querem um sinal, eles querem ter um ponto de contato, uma materialização para entender a respeito dos fatos. Por exemplo, se ele quer saber se Cristo está voltando, ele fala, eu quero prova, eu quero um sinal. Ah, Jesus é Deus? Tá bom, então eu quero um sinal que Jesus é Deus. E eles vão fazer provocações, eles vão pedir sinais o tempo todo. Me lembro até em Mateus 12, 38, quando eles pedem um sinal para Jesus. Os próprios apóstolos pediram um sinal. E ele disse, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Que sinal é esse? Que ele vai ser engolido, Jesus pela terra e Jonas pelo peixe, e permanecerá 3 dias e 3 noites e depois reaparecerá a vida. Esse era o sinal que ele estava dizendo. Jesus, ele vai morrer como ser humano, permanecer 3 dias e 3 noites e vai ressuscitar. Isso dentro de um calendário judaico, não de um calendário ocidental. No calendário judaico, morrer na sexta e ressuscitar no domingo, dão 3 dias, tranquilamente 3 noites. Eles contam de maneira diferente do que nós. Pois bem, judeus sempre pedem um sinal. E nós, ocidentais, formatados na cosmovisão judaico-cristã, nós sempre queremos um sinal. Porque parece que sem um sinal, a gente não vai conseguir compreender, não vai conseguir visualizar aquilo que está acontecendo. E Jesus, ele vai nos mostrar quais sinais são importantes a gente conhecer. Tem um hino batista muito conhecido do cantor cristão, que diz assim, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Ou seja, os sinais da volta de Jesus,
Eles estão escancarados para qualquer um ver, para qualquer um se preparar. Agora, como entender, como interpretar esses sinais? Deixa eu começar por aquilo que é mais sensacionalista. Você está esperando com certeza eu te falar, uma doença mundialmente considerada como pandemia é um sinal de que Jesus está voltando. Eu não vou te falar isso. Uma nuvem de gafanhotos que adentrou a Argentina está agora na divisa com o Brasil, assustando plantadores do Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso. Essa nuvem é sinal, vi isso hoje, é sinal de que Jesus está voltando. Não vou falar isso para você. Uma guerra, uma turbulência que está ali acontecendo agora entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, entre Índia e entre União Soviética, entre China, perdão. Isso é um princípio de guerra. Não é isso que eu vou te falar. Sabe por quê? Isso sempre existiu. Isso desde o Egito, nós temos relatos, quando Deus libertou o povo. Isso acompanha a humanidade de sempre em sempre, isso continua existindo, isso continuará a existir. Não é disso que eu quero falar com vocês nesta noite. Não se apegar a esses detalhes, porque muitos fazem isso. Então, olha só, em Lucas capítulo 21, versículo 11, deixe sua Bíblia aberta, no Novo Testamento. Eu quero fazer várias citações de textos bíblicos, e você anota, depois você dá uma olhada com mais carinho nesses textos, para que você tenha uma percepção mais completa do que a gente está falando. Lucas 21, no versículo 11, ele fala assim, melhor, no versículo 10, né? Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Sempre vai acontecer isso. Em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes. Estima-se que 50 milhões de crianças morrerão de fome nos próximos anos aí no continente africano principalmente. E ele vai dizer mais, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes que tudo isso aconteça, e ao mesmo tempo, ele completa, dizendo que nós seremos presos, torturados, em nome da palavra de Deus. Então esses sinais, eles acontecerão. Mas eles sempre acontecerão na humanidade. Não são esses sinais o ponto mais importante sobre a volta de Jesus. Volta um pouquinho em Marcos, capítulo 13, o mesmo que estávamos, no versículo 7. Ele explica um pouquinho melhor sobre esse tipo de sinal, que é o sinal visível, que a gente, da cultura judaico-cristã, a gente quer porque quer ver isso acontecer. Então a gente fica na expectativa. Sempre que tem um conflito mundial, Jesus está voltando. Mas olha só o que ele diz no versículo 7. Quando, porém, de Marcos 13, quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, sabe qual é o recado de Deus para você e para mim? Ele diz assim, não vos perturbeis, não vos espanteis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. É necessário que isso aconteça. Por quê? A corrupção do ser humano chegou a tal ponto que o ser humano vai fazer isso, vai buscar esse tipo de prática, porque simplesmente perderam o amor pelas pessoas. Por que as pessoas fazem guerra? Porque deixam de amar. Porque a nação se vira contra a nação, porque deixou de amar. E quando se deixa de amar, o outro se torna um problema, e a eliminação do outro se torna um objetivo palpável de vida. Quando se deixa de amar, a cor da pele se torna importante. E a cor da pele define quem a gente ama, quem a gente sorri, quem a gente despreza, quem a gente ajuda. Quando se deixa de amar, opção sexual se torna um problema, porque eu vou escolher quem eu respeito e quem eu deixo de respeitar. Quando se deixa de amar, a religião do outro se torna um empecilho, um incômodo, e não um motivo de respeito que eu devo ter por cada uma dessas pessoas. A lógica de Deus, e acreditem vocês, o maior sinal da volta de Jesus, ele se chama amor. Não é guerra, não é gafanhoto. O maior sinal de que Jesus está voltando, e daqui a alguns minutos, no final dessa aula, você vai poder concluir você mesmo se ele está voltando ou não. Se essa volta está próxima ou não.
Daqui a pouco eu quero que você tenha essa conclusão. O maior sinal é justamente o amor. Enquanto todo mundo se preocupa com guerras, com rumores de guerra, enquanto todo mundo pede um sinal para Deus, o sinal já está escancarado e parece que ninguém está vendo. Parece que nós não estamos observando esse sinal que está aí ao nosso lado a todo momento. Vamos a eles? Vamos compreender quais são os sinais de que Jesus vai voltar? Abra sua Bíblia então agora em Mateus capítulo 24. Vamos ouvir de Jesus. Eu disse que primeiro eu quero ouvir Jesus falando para a gente. Ele contando para a gente como vai ser a sua volta. E ele fez isso, porque os apóstolos perguntavam, ficaram curiosos. E depois de fazer 4 grandes discursos, como Mateus vai narrar, ele chama os seus apóstolos em reservado, em particular, e como pai para filho, como amigo para amigo. Ele senta em roda com aqueles homens e trocando olhares, olho no olho. Ele conversa com eles falando de como será o fim das coisas e como será a sua volta. E contando isso para eles, Mateus 24 e 25 colocou esse discurso para a gente. Quando você lê Mateus 24 e 25, você tem que imaginar que você está olhando para o rosto de Jesus, ouvindo dos lábios dele esse discurso. Você tem que se imaginar totalmente dentro do círculo fechado e íntimo dos apóstolos. Você tem que sentir um pertencimento a Deus, para que esse texto ele faça sentido na sua vida. Então Jesus, ele fala como vai ser a sua volta. Quais são os sinais? Deixa eu comentar com você então. Em Mateus capítulo 24, ele está narrando no versículo 3. Os discípulos, virando para ele, perguntaram, final do versículo, dize-nos quando estas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus conta para nós como vai ser o final do mundo. E Jesus já diz assim, versículo 4, cuidado para que ninguém vos engane. Não saia atrás de comprar DVDs de pregações sobre Apocalipse, livros, séries sobre pregação de Apocalipse, participar de grandes eventos, congressos sobre Apocalipse, filme O Último do Momento, Deixados para Trás, eu preciso assistir porque está voltando. Não saia com esse discurso de olhar para o céu e ver uma coisa diferente no céu e achar que ele está voltando. Ele diz assim, tome cuidado porque as pessoas vão te enganar com relação a minha vinda. As pessoas, ele falou isso 2000 anos passados, as pessoas vão usar isso como forma de enganação, de ganhar dinheiro, de iludir as pessoas para não perceberem o real sentido ou o real sinal de que eu estou voltando. Então ele diz, tome cuidado porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Hoje, se você pesquisar no Google, deve ter pelo menos de 8 a 10 pessoas no mundo que se dizem Jesus Cristo, encarnados como Jesus, e alguns têm milhões de seguidores, outros milhares, e outros não passam de centenas, como tem um caso de um brasileiro aí, que é muito mais uma figura caricata do que qualquer outra coisa. Mas no mundo, nós temos pessoas que se dizem, e ele diz, isso é um sinal da minha volta. As pessoas vão abusar da fé dos outros. As pessoas vão ganhar dos outros com um tipo de situação. E do versículo 6 em diante, ele fala assim, que essas pessoas falarão de guerras, rumores de guerras, para a gente não ficar alarmado, que nação se levantará contra nação. E ele fala assim, no versículo 9, que nós seremos entregues à tortura e vos matarão. Ah, mas tem cristão morrendo na China? Tem. Tem cristão morrendo no Oriente Médio? Tem. Na África subsaariana? Tem. Tem cristão sendo perseguido? Tem. Ideologicamente aqui nas Américas? Tem. Mas não é novidade isso. Sempre teve. E o sangue dos mártires na terra, como diz Tertuliano de Cartago, sempre foi a semente do Evangelho. A igreja cresce pelo sofrimento, cresce pela perseguição, ela cresce em meio às lutas. E glória a Deus por isso. Esse é o método pedagógico de Deus para nos aproximar dele, porque ele sabe que nós somos pó, nós somos falhos e precisamos de ter esse direcionamento. É assim que Deus trabalha, e o jeito que Deus trabalha é o melhor.
A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, ela sempre será melhor do que a nossa, porque Deus sabe de coisas que nós não sabemos. E por isso Ele nos trata com a dignidade dEle em nossas vidas. E aí, Ele vai dizer aqui no versículo 10, por conta das dificuldades, esse é o maior sinal da volta de Jesus. Versículo 10. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Deixa eu dizer de novo para você. O sinal da volta de Jesus não está relacionado a guerras, rumores de guerras, pestes, doenças e fome. Tudo isso é um princípio das dores. O sinal da volta de Jesus é o amor. Deixa eu só dar uma melhorada nisso. A falta do amor. Quando as pessoas pararem de amar, essa é a marca de que o mundo já está morto. De que o mundo já está agonizando. É o momento de Jesus voltar para restabelecer e levar para Nova Jerusalém, para o novo céu e nova terra, aqueles que são seus, aqueles que amaram a sua vinda, aqueles que amaram a sua divindade, e condenar a eternidade no inferno aqueles que abriram mão disso. Então ele vai dizer, nesse tempo, antes da minha volta, muitos haverão de abandonar a fé, muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E aqui, queridos, vem o detalhe, se possível anote no seu coração, na sua mente ou num papel. O versículo 12, ele diz, antes da volta de Jesus, a iniquidade vai se multiplicar. O que é iniquidade? É o pecado consciente e constante. O pecado cometido não na ignorância, mas na certeza, no dolo, e feito de maneira constante. A pessoa peca, sabe que está em pecado, mas ela não para de pecar, porque ela arruma uma desculpa. Deus é amor, Deus se importa com o meu coração e não se importa com o que eu faço, não se importa com o meu corpo. Gente, isso é gnosticismo, isso é heresia, isso não é Bíblia e teologia. Deus se importa sim com sua mente, com o seu coração, com o seu espírito, com o seu corpo. Deus se importa com você integralmente. Deus se importa com a sua santidade, com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir. E aqui Jesus diz, a iniquidade ela vai se multiplicar. Que iniquidade é essa? As pessoas viverão de maneira pecaminosa e constante e dolosa e nem vão ligar para isso. Não verão problema nenhum com isso. Tem gente que vai dizer que ama a Deus e comete crime patrimonial e não vê problema nisso desde que ele deu dinheiro para a igreja e frequente um culto ou outro. Tem gente que comete crime sexual. Tem gente que comete pedofilia, que abusa, que estupra e não vê problema nisso, pois na cabeça dele é só uma satisfação natural do prazer que ele tem, é uma necessidade de vida que ele tem. Isso não é verdade, isso é mentira. Tem gente que vai enganar o outro, olhando para o outro como uma fonte de lucro. Vai ter seus carrões, morar nas suas mansões, em grandes condomínios, ter aviões, e não vai se importar que o outro de quem ele tira dinheiro mora numa casa de aluguel de 2 cômodos e passa a maior necessidade para se alimentar e se sustentar durante o mês. Não vai ver problema nisso. O que ele fala? A iniquidade vai aumentar, a maldade vai aumentar, as pessoas vão parar de amar uns aos outros. E quando isso acontecer, que ele diz, a maldade vai se multiplicar, ele vai dizer assim, no original grego, a maioria das versões vai dizer que o amor de muitos vai esfriar. O original grego diz, não é de muitos não, o amor de quase todos vai esfriar. Queridos, quase todos, não é maioria é 50% mais um. Ele não fala maioria, ele fala quase todos é esmagadora maioria. Diante da certeza de que Jesus vai voltar, a minha oração e a sua oração, ela deve ser assim, Jesus, não permita que eu seja um dos que estão aqui em Mateus 24, 12. Não permita que o meu amor ao Senhor esfrie.
Não permita que, por ver as pessoas não amando, eu me torne tão duro quanto elas. Não permita que, diante de tudo de errado que as pessoas fazem, não permita que eu faça também errado, arrumando como desculpa que é assim que funciona. Gente, Chesterton já disse, o errado sempre vai ser errado, mesmo que todo mundo faça. E o certo sempre será certo, mesmo que ninguém o faça. Isso é seriedade, isso é compromisso com a verdade, com a santidade, com a volta de Jesus. A marca da volta de Jesus, o sinal da volta de Jesus, não é, gente, um sinal físico, visível, isso é o princípio das dores. A marca da volta de Jesus é a falta do amor. Quando o ser humano não morre, o ser humano se torna oco. Quando o ser humano não ama, o ser humano é um morto-vivo. Quando o amor deixa de reinar, nós olhamos para o próximo somente como uma satisfação dos nossos prazeres, dos nossos interesses, e não é para isso que devemos olhar para aquele que está ao nosso lado. Jesus disse, o pecado, consciente e constante, ele vai se multiplicar. E o amor de quase todos. Não o seu que está nessa live comigo. Não o meu. Não da nossa família. Que nós não sejamos assim. E devemos fazer sempre essa autocrítica, essa autoanálise. E ao terminar o nosso dia, em oração, virar para Deus e perguntar a Deus, nesse dia, o meu amor pelo Senhor, ele continua igual? Ou por conta do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu passei com as pessoas, meu amor foi abalado? Como que meu amor está hoje, nessa noite? E se eu, Deus, deixei de amar, eu peço perdão por isso. E me ajude, Deus, amanhã, ao acordar, com as suas misericórdias renovadas sobre a minha vida. Me ensine, Deus, a suportar o que eu preciso suportar, a compreender, Deus, o que eu preciso compreender. E ao final do dia, eu saber que eu amei as pessoas. E daqui a pouco você vai entender o que é amor. O amor da volta de Cristo. E esse amor não está ligado a sentimento conjugal, não está ligado a caridade, esse amor não está ligado a fazer boas obras. Não, 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 não. Esse amor da volta de Cristo é um amor muito específico. E ele diz no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então o chamado de Jesus e falar dos sinais da volta de Jesus é saber que o maior sinal da volta dele é o amor ou a falta dele, e saber que nós precisamos perseverar. Com guerras, o ser humano se volta para Deus. Com perseguição, com torturas, o ser humano se volta para Deus. Gente, as pessoas se afastam de Deus quando a vida está boa, quando a vida está confortável. A gente se afasta de Deus quando tudo vai bem. Lutero foi muito sábio. Certa vez ele disse que as perseguições, elas são a bênção de Deus para a igreja. Porque as perseguições, elas não são nada mais do que um pontapé de Deus no traseiro da igreja. E sempre que você toma um pontapé no traseiro, você só tem uma opção, que é andar para frente. Que sabedoria de Lutero. Gente, o nosso maior perigo é quando a nossa vida vai bem. Quando nós estamos confortáveis. É aí que o nosso amor esfria. É aí que deixamos de nos importar com os outros. É aí que o que Jesus disse se torna cada vez mais claro e evidente na nossa vida. Deixa eu caminhar um pouquinho mais. Isso é uma dica para você interpretar os sinais da volta de Jesus. Depois ele vai falar que haverá uma grande tribulação. Ele vai contar como vai ser essa tribulação e depois dela, no versículo 29, a vinda do Filho do Homem. Há quem acredita que ele volta depois da tribulação, há quem acredita que ele volte antes da tribulação. Não importa, são várias correntes que tem, mas esse sinal que ele fala, que ele vai voltar e vai mostrar para a gente como vai ser o comportamento. Lembra que eu disse que o sinal da volta de Jesus é a falta de amor? Mas que amor? Amor conjugal? O amor eros? Não. O amor ágape? Não. É o amor caridade, caritas? Não, não é esse amor também. Qual é o amor que Jesus está falando que vai acabar nas pessoas? E quando isso acabar, Jesus vai voltar. Lá no capítulo 24 ainda de Apocalipse,
Eu vou lá no versículo 37. Ele fala assim: querido, você quer saber se Jesus está voltando ou não? Então ele fala assim: a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, se dará à semelhança dos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe qual é o maior sinal da volta de Jesus? A falta de amor pela eternidade das pessoas. Noé amava a eternidade das pessoas. Noé pregou durante 120 anos e foi achincalhado, foi zombado, porque construiu um barco enorme no meio do nada, com um discurso que choveria tanto que o mundo se encheria de água, e todo mundo zombou de Noé. As pessoas, vendo os alertas, eles faziam o quê? Eles comiam, eles bebiam, eles festejavam e não se importavam com a volta de Jesus. Ele disse: quando eu voltar, o mundo estará à semelhança dos dias de Noé. Veja se hoje está assim. As pessoas comem, e comem muito, e fazem questão de mostrar que estão comendo e se esbaldando com comida. Você tem visto isso? Em rede social, por exemplo? As pessoas hoje bebem, e bebem muito. Fazem tragédias porque bebem. Você sabia que 80% dos acidentes são provocados por pessoas que bebem em nossa realidade hoje? As pessoas bebem. As pessoas fazem questão de mostrar que estão bebendo em rede social, por exemplo. As pessoas casavam-se e davam-se casamento. As pessoas faziam festa. E aqui casamento você pode considerar qualquer tipo de festa. E as pessoas não se importavam com a volta de Jesus. Jesus nunca foi contra festa, ele gostava de festa. Ele nunca foi contra casamento, ele foi em muitos casamentos. Ele nunca foi contra comer e beber, pois foi acusado de comilão e beberrão. Nunca. Mas Jesus, ele é contra fazermos isso sem se importar com a sua vinda. Seja sincero, gente. Qual foi o último casamento que você foi e que você saiu de lá com vontade de entregar a sua vida para Cristo e ir para o céu? O último que você viu gente encher a cara, eu sei. O último que você viu as pessoas se esbaldar de comer a ponto de passar mal, eu sei também. Qual o último que você foi e que você saiu de lá com um desejo enorme de se casar com Cristo para a eternidade? Porque o casamento entre um homem e uma mulher, ele expressa o casamento de Cristo com a igreja. Um casamento, ele tem a proposta de trazer pessoas a Cristo. Qual foi o último aniversário que você foi? Que você saiu de lá com vontade de amar a Cristo? Com vontade de conhecer do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do Relâmpago McQueen, com vontade de sair de lá conhecendo de seres, dinossauros, animais, eu tenho certeza que foram vários. Qual foi o último que você foi, que você saiu de lá olhando, gente, que maravilha amar a Deus, olha, eu quero amar a Deus igual essa pessoa. Qual o último evento que você participou, que as pessoas antes de comer pararam e oraram, agradecendo a Deus pela comida, pela fartura que Ele deu? Ou que foram na sua casa as pessoas e você as abraçou e orou pela vida delas, pedindo que a misericórdia de Deus as alcançasse? Se você está incomodado com isso que eu estou falando, você entendeu a mensagem de Cristo aqui no capítulo 24. Sabe o que ele está dizendo? As pessoas viverão a sua vida normal, farão tudo que todo mundo faz e não vão se importar que ele está voltando. Não vão se preocupar em levar dessa mensagem de amor de que ele está voltando. E por viverem assim, é sinal que o fim está próximo. Você quer reconhecer os sinais da volta de Jesus? Será que está assim? O alerta que ele dá depois no versículo 42 é assim: portanto, vigiai. E o vigiar é: não critique quem faz, não faça. Não critique quem não se importa com a volta de Jesus. Se importe. E tudo que você puder fazer para dar a alguém a oportunidade de conhecer o amor de Cristo e de ser salvo para morar no céu com Ele, faça.
Se for uma camiseta, faça. Se for uma frase na sua rede social, faça. Se for a divulgação de uma mensagem de algo impactante, faça. Porque quando a gente deixa de falar da volta de Cristo, deixa de demonstrar esse amor pela eternidade das pessoas, é sinal que o nosso amor já esfriou e é sinal que Jesus está voltando. Você vê essa realidade no mundo hoje que nós vivemos? Se você vê, temos que vigiar, porque Jesus está voltando. Já reparou que os grandes avivamentos não acontecem mais? As pregações em massa, as conversões em massa, que dominam nações, isso se acabou completamente. E hoje o que a gente vê é um esvaziamento completo das coisas de Deus. Pois bem, Jesus falou como vai ser a volta dele. E eu disse também que é importante ouvir o que os apóstolos falam da volta dele. O que os homens que andaram com ele bem pertinho comentam sobre os sinais da volta dele, que tem mais relação com a falta de amor que as pessoas terão. Pedro ouviu Jesus falando que ia voltar. Pedro, o apóstolo mais próximo dele, mais carinhoso ali com ele, junto com João e Tiago, ouviu, pôde assentar aos pés de Jesus e beber da fonte, entender quais são os sinais de que ele está voltando. E por conta disso, Pedro escreve. Pedro está velhinho, está preso em Roma. Pedro sabe que vai morrer dali a pouco tempo, mas ele não quer passar para a eternidade sem deixar um legado muito importante. Pedro, ele não quer passar para a eternidade como da época de Noé. Pedro, ele quer falar da volta de Cristo, ele quer falar do amor de Cristo, porque isso sim é importante. Esse é o sinal importante. Pedro escreve na segunda carta, no capítulo 3, todo um texto falando sobre a volta de Jesus, sobre os sinais da volta de Jesus, de como vai acontecer. Então, olha só, lembra que eu disse que o grande sinal da volta de Jesus é a falta de amor? É fazer as coisas sem se importar com a eternidade dos outros, como já mencionou lá em Mateus 24, Jesus disse. E Pedro, no versículo 2 do capítulo 3, olha que sinal fantástico, ele vai dizer para a gente, melhor, no versículo 3, sabei, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Quando pessoas zombarem de Jesus escancaradamente, é sinal de que eles não amam o próximo, a fé do próximo e não amam a Deus. Quando pessoas virem em público zombando e tirando sarro de Jesus, do seu sacrifício na cruz, quando pessoas vierem em carros carnavalescos, mostrando um Jesus homossexual, travesti, ou um Jesus com cruz enfiada no ânus, quando pessoas começarem a fazer peças teatrais e colocando Jesus dominado pelo demônio, humilhado para todo mundo ver, quando as pessoas rirem de Jesus, colocarem fogo em igrejas, defecarem em igrejas, falando que aquilo é mentira, que o evangelho, que a religião é uma mentira, quando isso acontecer, ele está voltando. Será que nós estamos assim? Será que nós vivemos assim? Será que a nossa luta é só política? Vivemos hoje em dia no mundo? Ou não é uma luta muito mais ideológica, de luz contra trevas, que querem acabar com a fé, humilhar a fé, zombar a fé, e basta você se manifestar como alguém de fé, de valores familiares e conservador, para que você receba pedrada de todos os lados, inclusive de gente da sua própria família? Uma das marcas da volta de Cristo é que pais se voltarão contra filhos, filhos contra pais, parentes contra parentes. E um dos sinais que Pedro disse, as pessoas zombarão de Jesus e dirão assim, no versículo 4, onde é que está a promessa? Desde que todo mundo morreu no passado, ele não voltou. E vocês acham que ele vai voltar? É mentira, isso não procede. Querendo dizer assim, que Jesus não vai voltar a coisa nenhuma, e que bobo é quem esperou isso durante 2000 anos. Ele nunca voltou, nunca vai voltar. E essa zombaria é ensinado em escolas e universidades, e quanto dos filhos de cristãos vêm para a universidade e saem de lá completamente ateu, zombando da fé. A estatística diz que é de 60% a 70% dos jovens cristãos, quando passam por uma universidade, especialmente federal ou estadual, saem de lá completamente zombando e odiando o evangelho que um dia eles viveram, cresceram e amaram com seus pais.
Isso vai acontecer, é marca da volta de Cristo. Quando o amor começar a faltar, quando as pessoas não se importarem mais com isso, e eles vão começar a dizer que isso é uma mentira, que isso não vai acontecer. E aí Pedro, lá no versículo 8, ele fala, gente, não se iluda. Jesus não está demorando. Não está demorando. A volta de Jesus é certa. Embora, no versículo 8, ele diz, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Versículo 9, ele não retarda a sua promessa. Por mais que as pessoas falem que ele está demorando, ele não está demorando. Para Deus, ele não tem tempo. Quem está preso ao cronos, ao relógio, ao tempo, somos nós que estamos vivos aqui na Terra. Porque na eternidade não existe tempo, gente. Eternidade não é um espaço de tempo. Eternidade é um estado. Não existe tempo, não existe dia, noite, manhã, tarde, noite. Não existe horário para café da manhã, almoço, janta. Não existe ano novo, primavera, verão, outono, inverno. Não, isso não existe. A eternidade não é tempo, a eternidade é um estado. E lá nós passaremos a eternidade com Cristo ou sem Ele. É importante você entender isso. Então, para Deus não existe a limitação do cronos, do tempo. Porque Deus, Ele é o Senhor da eternidade. Então, para Ele, 1000 anos é um dia 1000 anos. Por quê? Ele não está preso a isso. Não está preso ao tempo. Mas Ele diz, embora muitos achem que Ele demora, Ele não retarda. Mas sabe quando Cristo vai voltar? Quando se completar o número dos salvos. Que Ele já sabe quem são. Ele está esperando esse número se completar para Ele voltar. Aí Ele diz, final do versículo 9... Mas ele é paciente para com o vizinho? Ele é paciente para com o meu cônjuge, com o meu filho? Não. Ele é paciente para comigo, com você. Gente, eternidade é individual. Apocalipse é para dar esperança individual. A palavra de Deus, ela fala com a gente e não com os outros. Eu não posso dizer como eu queria que o outro ouvisse, não. Eu tenho que ouvir isso. E ele diz claramente, ele é paciente para com você. E ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. É isso que ele quer. A mensagem de Apocalipse é, arrependa-se. Espere a volta. Porque o dia que ele voltar, aqueles que lhe pertencerem vão para a glória com ele. Aqueles que rejeitaram a mensagem salvadora irão para a eternidade sem ele. Jesus contou como vai ser a sua vinda, a sua segunda vinda, e qual é o grande sinal disso, que é a falta de amor. As pessoas não se amarão, o pecado será tão constante, doloso, escancarado, que o amor de quase todos vai esfriar, e as pessoas comerão, beberão, as pessoas farão festas, casamentos e tudo mais, e não se darão conta, não se importarão com Jesus, mas sim com a satisfação dos seus próprios prazeres, da sua própria vaidade. Quando isso acontecer, é a marca de que Jesus está voltando, é um sinal de que ele está voltando. Para Pedro, essa marca é claríssima e ela vai acontecer, mas hora menos hora. Jesus não retarda, ele não demora, ele simplesmente quer que a gente se prepare. Como diante dos zombadores, daqueles que vão brincar, mantenha a sua fé firme, mantenha a sua fé forte. Como Jesus disse, só o que perseverar até o fim é que vai ser salvo. É muito mais fácil virar as costas, muito mais fácil não dar a devida atenção, é muito mais fácil a gente gostar de tudo que todo mundo faz, do que simplesmente olhar para a cruz de Cristo e entender como vai ser a volta dele. Esses sinais que ele mostra para a gente são sinais clássicos de que as pessoas perderão o amor. E Pedro, ele completa igualzinho Jesus tanto ensinou lá em Mateus 24 e Mateus 25 sobre os sinais da sua volta. Ele fala assim no versículo 10 de 2 Pedro capítulo 3. Contudo, o dia do Senhor virá, certeza, como o ladrão assim, de surpresa, quando ninguém espera. Ele virá. E ele conta, os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Sim, todas as coisas serão destruídas. E diante disso, que tipo de pessoa você deve ser? Ele não fala que tipo de pessoa você é. Que tipo de pessoa eu e você devemos ser
diante da certeza da volta de Jesus? Versículo 11. Pessoas que vivem em santidade, piedade e aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Assim tem que ser a gente. Quando você vê que o amor está se acabando, será que a humanidade ama suas crianças como deveria amar? Será que os adultos amam seus idosos como deveria amar? Olha um pouquinho para o passado, poucas décadas passadas. Vê se mudou alguma coisa. Vê a realidade que a gente tem hoje. Será que a gente ama o nosso próximo como deveríamos amar? Será que o dinheiro de tanta corrupção não daria para salvar um continente inteiro, como o continente africano, na Ásia? Quanta gente que passa por absurdos necessidades, enquanto outros têm uma vida tão regalada, com tudo do bom e do melhor? Será que isso não é a falta de amor? Será que isso não é a gente se entregando a esse sentimento tão ruim? E ele diz, a gente esperar, no versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Maranata. Esse é o grande sinal da volta de Jesus. As pessoas vão deixar de amar uns aos outros. Pessoas se tornarão objetos. As pessoas olharão para os outros como simplesmente algo que dá vantagem, quando dá vantagem é descartado. Quando isso acontecer, é sinal claro de que Jesus está para voltar. Mas e nós? Como que lidamos com isso? Versículo 14. Enquanto aguardais essas coisas, tudo que ele já falou, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. É isso que ele quer dizer. As Crônicas de Nárnia, para mim, são a melhor obra da sétima arte, da literatura, para falar da volta de Jesus. Em que aquelas crianças, aqueles 4 irmãos ingleses, eles passam por uma vida de tormento, uma vida de dificuldade, e bondosamente eles vão para Nárnia, como se Nárnia representasse essa nova terra de preparação para a eternidade. E ali eles veem tantas coisas acontecendo, e tudo que eles esperam é a volta de Aslan, que representa o grande leão, que representa Cristo. E é tão belo que quando Aslan chega, ele lidera o seu povo, ele resolve tudo com relação ao mal que está acontecendo. Com o sopro de sua boca, com o urro do leão, ele cala a feiticeira, que representa ali o grande mal, Satanás, na terra. Ali ele cobra e compra a alma dos pecadores, especialmente de Edmundo, que traiu seus irmãos. E ali ele paga com o próprio sangue, ele morre. E a derrota, a morte dele para o inimigo foi uma vitória, mas o inimigo é cego, como diz Colossenses capítulo 2, e ali na morte de Cristo ele mata a morte. E ali ele triunfou sobre as potestades e os demônios, porque na cruz ele os envergonhou. Depois que ele reaparece, todos eles ficam atônitos, assustados, mas eles não conhecem da magia profunda, como o próprio Aslan disse, eles não conhecem da eternidade. Mas nós temos o privilégio de olhar para a Bíblia e compreender isso. Queridos, não olhem para as questões humanas que tentam colocar diante de você sinais mirabolantes, pirotécnicos, coisas astrondosas, para que você desvie a sua atenção. O grande sinal da volta de Jesus é a falta de amor. No dia que o mundo chegar nesse ponto, Jesus volta. Porque mesmo na palavra de Deus ele disse que se ele não antecipasse esses dias, nem mesmo os escolhidos se salvariam. Olhe um pouco para fora da tua janela. Olhe um pouco para fora do seu portão. Olhe um pouco além da sua tela de televisão e observando o mundo em que nós vivemos. Os sinais da volta de Jesus estão claros? Estão evidentes? Estão aí, batendo as portas? Se a sua resposta for sim, o recado de Jesus para você então é: vigie, se prepare, faça como o grande reformador Lutero, eu disse isso da outra vez, viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. O que você tem que resolver, resolva hoje. O que você tem que acertar como conta, acerte hoje, porque ele pode voltar a qualquer momento para te buscar. E qual é o sentimento que temos que ter diante da certeza do sinal da volta de Jesus, que é essa falta de amor? É
não sermos assim. Lutarmos para ser diferente. Perseverar em amar, em se importar com as pessoas. Depois, olha, 1º e 2 Tessalonicenses, 2 cartas de Paulo, que Paulo também vai contar qual a percepção que ele teve sobre a volta de Jesus, de como isso vai acontecer, como que todo esse evento ele vai estar diante de nós. E em Apocalipse 16, João, o último a falar, ele foi ao céu, ele viu esses sinais todos escancarados diante dele. Então ele conta lá em Apocalipse 16 como que vai acontecer os eventos no final de todo o tempo, quando as coisas estiverem assim, para esse mundo ser destruído. E uma das coisas que ele fala no versículo 21, é bem forte, que do céu caiu sobre os homens um pesado granizo, pedras pesavam cerca de 1 talento ou 35 quilos, e os homens blasfemavam contra Deus por causa dessa praga, pois era muito destruidora. Olhando para Apocalipse, os sinais de destruição do mundo, em muito se assemelham a um grande conflito bélico, nuclear ou coisa pior. Porque dá a impressão que a terra explode, sobe, e grandes pedras caem sobre as pessoas. Grandes tsunamis virão sobre a humanidade, e cada um desses leva 1/3 dos moradores da terra, coisa enorme, gigantesca. Essas marcas que estão em Apocalipse, o propósito delas é só um, é não provocar medo. E o nosso desejo, Deus, que eu não esteja nessa tribulação, nessa destruição, mas se for do agrado do Senhor que eu esteja, que assim a sua vontade se cumpra. O meu desejo, Deus, que eu não seja um que vai desistir de amar o Senhor, mas que eu seja um, Deus, que possa olhar para a eternidade e amar e desejar viver no céu. Eu quero terminar falando para você como João terminou Apocalipse, versículo 22. Se você observa os sinais da volta de Jesus, está ligado à falta de amor, e você passa a amar as pessoas, você passa a fazer de tudo para mostrar para as pessoas a vontade de Deus, a volta dele, a conversão das pessoas, se isso for uma realidade na sua vida, quanta diferença isso vai fazer para você. Eu quero terminar então em Apocalipse 22. Se você continuar amando, se você não cair nas garras desse mundo como todo mundo faz, como todo mundo é, se você perseverar até o fim, quando Jesus te levar, ou quando ele vier te buscar, você vai ver essa imagem que eu quero compartilhar com você. Apocalipse 22, versículo 1 em diante. Então, o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão a tua face, na sua testa, na testa deles estará o nome, o seu nome. Não haverá mais noite, não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 7. Eu venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu estou voltando para te buscar. Guarde essa mensagem no teu coração. Apocalipse é para dar esperança. É para te fazer sonhar com o céu e não com guerra. É para te fazer amar pessoas e não procurar destruição de pessoas. Apocalipse é para dar esperança e desejo de que mais e mais pessoas passem a viver nesse lugar que Deus reservou para todos nós. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Olhe mais pela janela. Veja os sinais da volta de Cristo. E durma hoje à noite, preparado para ir para o céu amanhã com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. E se você puder, esteja conosco. Próxima terça-feira. Como será a nossa vida na eternidade?
fiquem todos na paz. Aquela paz que só Jesus pode nos dar.